Olá, o É Notícia entrevista hoje o economista e ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega. Ele comandou a economia de 1988 a 1990 no governo Sarney. Mailson tem uma longa carreira no Banco do Brasil e no setor público e foi um dos sócios fundadores da consultoria Tendências. Muito boa noite, obrigada por estar aqui com a gente hoje, ministro. Boa noite, Amanda, muito obrigado pelo convite. Ministro, eu gostaria de começar um pouquinho falando da sua história pessoal, que eu sempre acho muito bonita e inspiradora. O senhor nasceu no interior da Paraíba, é filho de um alfaiate, começou a trabalhar antes dos 10 anos de idade, no entanto, conseguiu superar todas essas adversidades e chegou a ministro da Fazenda. Conta um pouquinho para a gente dessa trajetória, da sua família e o que foi determinante para o senhor chegar onde chegou. Olha, eu acho que é uma história razoavelmente conhecida, não é? Você fez um resumo muito bom dessa história, né? Mas eu acho que foi fundamental nessa história a educação. Porque minha mãe, apesar de ser analfabeta, e até hoje não entendi porquê, ela entendeu que eu deveria estudar mais que os outros, do que os meninos da minha cidade. Era uma cidade pequena, de 2.000 habitantes. Como é que era o nome? Chama-se Cruz do Espírito Santo. Fica a 24 quilômetros de João Pessoa, é da zona canavieira. É uma região muito pobre também, não é? E tinha o grupo escolar, que funcionava das 7 às 11 da manhã, e a minha mãe me colocou com um grande sacrifício para a família, para ter aulas particulares de uma professora, Dona Inês, onde eu estudava das 2 às 6. Então, eu costumo dizer que eu tive uma educação coreana. Porque passava o dia todo. Passava o dia todo, né? Fora o dever de casa. Depois tem a ver com, eu diria, com o acaso, né? Porque a minha avó era muito religiosa, ela era de uma ordem religiosa franciscana, e a gente morava ao lado da igreja, ia todo dia para a igreja, e o padre falou para minha avó que eu tinha uma vocação sacerdotal. Então eu ia ser sacerdote. Eu comecei como coroinha, e o padre conseguiu um lugar para mim no seminário. Eu quase que fui para o seminário, e depois eu descobri que se padre não casava... Desistiu rapidamente. Aí eu desisti rapidamente, mas ficou a ideia de estudar em João Pessoa. E meu pai e minha mãe falaram com o tio, que era carteiro, ele era do Correios, e o meu tio resolveu me acolher na casa dele, em João Pessoa, num bairro de classe média baixa, da capital paraibana, que é o Roger. Eu fui morar na casa dele, e é assim que eu comecei a estudar, né? Depois a coisa piorou, porque a profissão do meu pai desapareceu com a industrialização, alfaiate passou a ser ajuste de roupa em loja ou alta costura, né? E não era o caso dele. Ele foi ser caminhoneiro e, por azar dele, teve um acidente grave, ele ficou 30 dias no hospital, a família arruinou, passou a viver da ajuda de amigos, e aí não tinha como, eu passei para a situação de ter que trabalhar. E o senhor tinha quantos anos nessa altura? Eu tinha, nessa época, uns 16, 17 anos, né? Eu já estava há uns 4 a 6 anos em João Pessoa. E aí eu tive que trabalhar, e meu pai arranjou um emprego de contínuo no escritório da usina de açúcar da região, e foi como comecei a trabalhar. E nesse momento, né, também a minha vida começou a mudar por conta disso, porque o meu grande objetivo, minha grande aspiração era fazer o curso de engenharia. Mas em João Pessoa, o curso de engenharia era somente diurno, e eu não poderia frequentá-lo. Aí entrei para o 15º Regimento de Infantaria, e por um desses acasos, né, tem muitos na minha vida, houve um problema de ligas camponesas de João Pessoa, o exército ficou de prontidão, nós dormimos no quartel. E um bate-papo ali na companhia, e alguém falou que estava se inscrevendo para o concurso do Banco do Brasil. Eu perguntei como era, ele me disse, e eu me inscrevi. E aí que começa a minha carreira profissional. Eu me dediquei a estudar para esse concurso, eram 600 candidatos, eu tinha pouca esperança de passar, e eu fui um dos 15 aprovados na Paraíba. Entrei para o Banco do Brasil numa cidade do sertão, Cajazeiras. Aí tem uma longa história de minha participação na cidade. Fui presidente do clube, fui professor de matemática do colégio e me mudei para o Rio de Janeiro, onde fui trabalhar na direção-geral do Banco do Brasil em 1968. Em 1970, a direção-geral se transferiu para Brasília. Eu tinha, naquela época, 6, 7 anos de banco, e com mais 3 anos eu já assumia o cargo número 1 da estrutura profissional do Banco do Brasil. Eu tinha acabado de fazer o curso de economia e virei economista-chefe do Banco do Brasil,
chamava-se consultor técnico, com apenas 34 anos. Naquela época, isso era quase um fenômeno, né? Porque o Banco do Brasil tem uma estrutura em que a antiguidade era importante para a definição de postos na organização. É verdade, não é como banco. Hoje, né? Em que as pessoas muito jovens assumem postos, cargos altos, importantes. Né? Daí, fui trabalhar com o presidente do Banco do Brasil, que era o Ângelo Calmon de Sá, e o Ângelo, um belo dia, virou ministro da Indústria e Comércio, e eu fui cumprimentá-lo e disse, você vai comigo? E eu falei, tudo bem, mas não queria ir, porque eu achava que o mundo se circunscrevia ao Banco do Brasil. Né? Aquela ideia de que começa e termina a carreira no setor público no Banco do Brasil. Eu achava que fora do Banco do Brasil não tinha competência. Né? Então, por que eu vou para o Ministério da Indústria e Comércio? Se fosse pelo menos para a Fazenda, né? E aí um dia ele chegou e disse, olha, eu sei que você não quer vir, mas eu já requisitei, você tem que vir. E eu fui. Né? E para mim foi realmente uma mudança de patamar. E eu cheguei no Ministério da Indústria e Comércio em 1977, no auge do segundo PND. E foi um grande aprendizado nesse período. E depois, terminado esse período, eu fui convidado pelo ministro Ishibita para ir para a Fazenda. Né? Acabei indo para a Fazenda, e aí tem uma longa história na Fazenda. Não, e nós vamos voltar a esse período até para ver quais semelhanças, né, se há alguma semelhança entre o que estamos vivendo hoje e entre o que nos levou à década perdida, dos anos 80, e o senhor conhece bem. Mas antes eu gostaria de traçar um panorama para a gente entender o que acontece hoje na crise econômica que o Brasil vive atualmente. Mais ou menos na metade do ano passado, o senhor fez uma palestra, uma plateia de empresários. O senhor disse, na época, que acreditava que havia um grande exagero no pessimismo em relação ao Brasil, que o senhor acreditava numa recuperação ainda no segundo semestre do ano passado e que neste ano o país provavelmente já cresceria por volta de 1%. O que deu errado? Porque nós vamos enfrentar o segundo ano de forte recessão. Olha, o que deu errado, e todos os analistas erraram nisso, essa era a posição da tendência na época e de outros analistas. Exatamente, a crise foi se agravando muito rapidamente. Né? A velocidade de agravamento da crise surpreendeu a todos. Né? Ninguém imaginava que o Brasil ia ter uma recessão de cerca de 3,5% a 4% em 2015. Iria repetir isso em 2016. Né? Então, os erros de política econômica e suas consequências para a economia foram muito maiores do que o mais informado dos analistas aqui no exterior poderia imaginar. Né? O efeito das intervenções no sistema elétrico, os efeitos na Petrobras, os erros da mudança do regime de exploração do pré-sal, que continuam, né? E a maneira estabanada com que o governo começou a atacar a crise, né? Com ideias de que você podia atacar a crise dando mais incentivo fiscal, que deteriorava a parte fiscal e não fazia nada em prol da recuperação da economia. Mas ano passado eles tentaram desmontar isso, né? O senhor, por exemplo, tem uma boa relação com o ex-ministro Joaquim Levy, né? O que mudou com a saída dele? Porque ele tentou, de fato, atacar todos esses problemas. Por que não deu certo essa política? Ele não conseguiu implementar o que ele gostaria? Ele não deu certo por duas razões. Primeiro, porque ele também subavaliou o tamanho da crise. Ninguém tinha real dimensão. Tanto assim que ele achou que podia dar um superávit primário de 1,2%. E de 2% nesse ano e no próximo. Que parecia fácil. Né? Ele subestimou. Segundo lugar, eu acho que ele subestimou não digo a rejeição, mas uma certa má vontade do governo com as ideias dele. Né? Ele achava que a presidente Dilma tinha mudado, tinha absorvido a percepção de que era hora de uma guinada para melhor na política econômica, né? Isso não aconteceu. E hoje há uma percepção de que ele foi minado internamente, né? Não é? Pelo governo e pelo PT também. Pelo governo, pelo PT, não é? E eu diria até pelo seu companheiro do Ministério, que é o atual ministro da Fazenda. Né? Eu duvidava nisso, mas acho que algum torpedeamento houve no Ministério do Planejamento. Né? E ele ficou sem espaço. Eu diria que ele estava convencido de que tinha uma missão a desempenhar, que seria a de restaurar a confiança na economia brasileira e abrir um espaço para um processo virtuoso, chamemos assim, de reformas. Né? E ele dedicou o melhor de si a isso. Não, e durante um tempo, de fato, ele foi o fiador, né, dessa nova política econômica. E eu disse na época que se nós escolhêssemos, ou indicássemos, ou
tivesse que escolher 5 brasileiros que reunissem as condições para estar naquele lugar, certamente Joaquim Levy seria um deles. Né? E ele saiu quando percebeu que não iria conseguir colocar isso em prática? Eu acho que ele, só para complementar, Amanda, ele exerceu um papel que não é comum no Ministério da Fazenda, acho até que foi um erro dele, que é o de ser um negociador. Né? O negociador articulador, político, o articulador. Né? O ministro da Fazenda nunca teve esse papel, não tem em lugar nenhum. Mas ele, percebendo a fragilidade do governo, a pouca capacidade de articulação, ele assumiu isso abertamente, mas a minha percepção é que ele iria sair. Ministro, qual a gravidade dessa crise que vivemos hoje? Olha, ela é uma das maiores crises, tanto política quanto econômica, que o Brasil já viveu em toda a história republicana. Eu não concordo com a ideia de que é a maior crise política, que é a maior crise econômica. Pode até ser, mas ainda não é. Né? Porque a maior crise política é aquela que não tem solução. E essa tem? Essa tem. Qual? Essa tem solução nas instituições, desde a interrupção do mandato da presidente por um processo de impeachment ou por uma decisão do TSE. A meu ver, não é o cenário mais provável. O senhor não acredita nisso? Não, eu acho que o mais provável é que ela fique até o final, não é? A menos que surja um fato novo que torne inequívoca, não é? a saída dela por a concessão por um crime de responsabilidade. Nós estamos vivendo essa semana, né, em que foi preso o marqueteiro da campanha dela, o João Santana, há todas as acusações de desvio de dinheiro da Petrobras para uma conta dele na Suíça. Isso não pode agravar a situação e levar a um processo como esse, ou seja no impeachment no Congresso ou via TSE? Eu acho que sim, se bem que o processo de impeachment, ele raramente acontece desde que ele foi introduzido na Constituição Americana de 1787. É uma Constituição que vai completar 218 anos, teve 3 processos de impeachment só, e nos 3 o processo não foi concluído. Mas em 30 anos a gente já está vivendo o segundo. Não sei se vai acabar impeachment, mas enfim, passamos por esse processo. E se você olhar nas Américas, nos últimos 50 anos, só um processo de impeachment foi concluído, que foi o do presidente Collor. Os outros, o presidente venceu o processo, ou foi absolvido, ou renunciou antes. Por quê? Porque se a presidente retiver 1/3 de qualquer casa do Congresso, ela se salva. Um processo de impeachment, a saída da presidente Dilma, seria melhor para o Brasil e para a economia ou não? Ou seria traumático, na sua opinião? Eu acho que ele seria traumático, tá certo? Há uma ilusão de que a saída da presidente Dilma, o Brasil começaria a resolver os seus problemas. Exatamente. Eu acho que há uma melhora inequívoca de expectativas, porque o presidente, que seria o Temer, né, ele não tem, a meu ver, as condições de liderança para empreender um conjunto de reformas, apesar do PMDB ter um programa de uma ponte para o futuro, mas isso, uma coisa é pôr no papel e outra é realizar, não é? Mas as pessoas, pelo menos, teriam um alívio, porque a percepção é de que a presidente Dilma é despreparada. De que o problema é ela, na verdade. O problema é ela, que ela é estabanada, que ela é teimosa, que a presidente Dilma, com todo o respeito que eu tenho por ela é uma pessoa honesta, quer fazer o melhor, mas ela tem uma deficiência de liderança que é insanável. Ela não tem a qualidade que se espera, uma das qualidades que se espera do líder, que é a habilidade de transmitir mensagens. Então, por que o senhor vê esse processo de impeachment como traumático? Eu vejo como traumático porque, primeiro, ele não vai ser tão simples. Ele vai gerar uma paralisia. Ele pode gerar movimentos de rua contrários ao impeachment, ele pode gerar violência. Né? Uma convulsão social, o senhor enxerga isso? Convulsão social eu não acredito, né? Mais movimentos de rua, aqui e acolá, violência, e uma paralisia definitiva do governo, porque as atenções estarão totalmente voltadas para o processo de impeachment. Ele não será simples, ele não será curto, ele é um processo que vai se prolongar. Principalmente se for via TSE, né? Exatamente. Que agora é esse braço que vem se fortalecendo. Eu acho menos provável ainda, a não ser que haja uma prova cabal, inequívoca, para usar essa palavra novamente. Por exemplo, o João Santana confessar que o dinheiro que ele recebeu foi para a campanha dela. Né? E veio da Petrobras. O senhor não enxerga isso ainda? Até agora não. Eu acho que, se você olhar o que está na imprensa dessa nova fase da Lava Jato, a percepção, as evidências na percepção das pessoas é de que houve dinheiro da Petrobras e ele foi usado na campanha. Mas a percepção é uma coisa, a prova é outra. E, diferentemente do processo de impeachment, que ele será conduzido no campo político,
a decisão do TSE será eminentemente judicial, né? Jurídica. Portanto, vai tomada por 7 ministros. Por 7 ministros. Então, vai prevalecer o chamado devido processo legal, a presunção de inocência, a prova cabal, as diligências. Ou seja, a gente esperaria um processo de no mínimo 1 ano. No mínimo 1 ano, né? E como na cultura do juiz brasileiro está a baixa disposição para assumir riscos, né? O juiz brasileiro não gosta de assumir o risco de condenar o inocente, daí a pletora de recursos que o processo criminal no Brasil tem, não é? Se bem que o Supremo vem mudando isso vem agora mudando, com essa decisão, mas ainda é né, muito forte, não é? Então, depois, Amanda, tem que se levar em conta que 4 ministros, que seria a maioria do de TSE, 7, né? decidiriam a destituição do presidente e do vice-presidente. Você tem precedente, que são os casos da Paraíba, do Maranhão e do Tocantins, mas que tiveram repercussão regional, local. Ninguém se lembra. Não, a destituir o presidente da República, a presidente da República, tem implicações históricas, agora, internacionais. Vai pesar muito antes da decisão. E, finalmente, mesmo que decida, tem o recurso ao Supremo. Né? E mais, dependendo da hora que isso for decidido, o presidente da República, por 3 meses, será Eduardo Cunha. Imagina, inimaginável, isso é inimaginável, a não ser que o Supremo o afaste antes. E, finalmente, tem outro ponto que a oposição certamente vai ter que levar em conta, que está lutando por isso, é que, como tudo indica que vai ser a partir de 2017, a escolha do novo presidente e vice-presidente vai ser feita pelo Congresso. De forma indireta, uma eleição indireta. Então, provavelmente, vai ser alguém da base aliada e não da oposição. Agora, ministro, a outra alternativa, se não for impeachment via TSE ou no Congresso, é a presidente Dilma continuar no país até 2018. Há saída para a crise econômica com a presidente Dilma no poder? Não, não há. Eu acho que a saída para a crise econômica implica a restauração de confiança. E isso implica, em seguida, reformas que deem uma nítida direção fiscal para o Brasil. O problema brasileiro hoje, no campo econômico, é essencialmente fiscal. O risco que o país está crescendo de uma tendência explosiva na relação da dívida e o PIB, que nos levará a um risco de insolvência. Eu não acredito nisso, mas é a percepção que começa a crescer. Eu não vejo a presidente Dilma com condições de liderança, de articulação e de apoio para reformas complexas, difíceis. Porque ela até tem proposto isso, né? A reforma da Previdência, mas ela enfrenta resistência no próprio PT. Além disso, quer saber de uma coisa? Eu tenho receio de a reforma da Previdência da Dilma ser a pior reforma. É melhor não ter. Por quê? Pior reforma? Porque a reforma da Previdência não é só determinar a idade. Fundamental é o período de transição. Então, como ela vem dizendo, por razões políticas óbvias, que é preciso preservar direitos adquiridos... Ela vai prolongar. Ela vai prolongar a transição. Então, você vai fazer uma reforma que começa a entrar em vigor daqui a 30 anos. E não nos interessa. Não nos interessa. E essa reforma não poderá ser feita sem contrariar interesses. Porque isso vai acontecer de qualquer forma. Se formos para o colapso... Qualquer que seja o presidente, sempre vai contrariar os interesses. Então, você vai ter que contrariar interesses. Né? Então, você poderá fazer uma reforma que não resolve e dificultará o conserto lá na frente. Né? A questão que se coloca hoje, Amanda, e você está me estimulando a antecipar uma resposta de uma pergunta que você ainda não fez, é o seguinte: o Brasil aguenta 3 anos com essa crise? Essa é a pergunta que tem sido feita. Exatamente, as pessoas aguentam, né? A classe média, as classes populares aguentam? Eu vou ousar dizer sim, certo? Há um alto custo que o Brasil vai ter que pagar, até para consolidar o aprendizado de que políticas voluntaristas têm consequências, né? Eu acho que sim. Por quê? Em primeiro lugar, no lado econômico, nós vamos começar a ter uma estabilidade do processo. Ou seja, o fundo do poço está chegando. Ainda não é o alçapão que falou. A gente não atingiu o fundo do poço ainda, vai piorar. Vamos atingir, porque o desemprego vai aumentar. Exatamente, ainda. nós vamos atingir o fundo do poço no segundo semestre. E aí você começa a ter uma recuperação pelo lado externo. O lado externo, o ganho de comércio que está acontecendo, pela queda das importações, essencialmente, vai representar algo como 2,2% de ganho de PIB.
O que significa que, sem o setor externo, a projeção de 4% de queda para 2016 seria, na verdade, de 6%. De 6%. Mas isso começa no segundo semestre? A gente ainda começa a ver alguma recuperação em 2016? Eu acho que sim, eu acho que sim. A sensação vai ser de que não há recuperação, porque continua um aumento de desemprego, a renda caindo, o comércio vendendo menos. Porque quem trabalha no mercado interno, como disse o economista-chefe do Banco Itaú, William, a sensação térmica vai ser de 6% e não de 4%, né? Porque consumo, investimento e gasto do governo, que são o que os economistas chamam de absorção doméstica do PIB, vai cair né? muito mais do que 4%, né? Então, mas eu acho que começa a estabilizar. Não é nem uma recuperação que leve a um aumento do PIB em 2017, provavelmente estabiliza de novo em 0% e começa a crescer um pouquinho em 2018. Esse é um ponto. O outro ponto é, se você olhar a experiência de crises passadas, e eu vivi no governo algumas delas, participei do combate a algumas dessas crises, o Brasil tem aceleradores de crise. No passado eu tinha isso. E são 2 grandes aceleradores de crise que fazem com que ela piore. O mais importante é uma crise cambial, né? Chega um ponto que as reservas acabam, o governo suspende o pagamento da dívida, centraliza o câmbio, controla as importações, isso desorganiza a economia. Mas isso, a gente não corre esse risco. Esse risco é baixíssimo. Porque a gente tem reservas cambiais. A gente tem 2 coisas importantes novas no Brasil. Tem câmbio flutuante. O câmbio flutuante, a taxa de câmbio vai se ajustando adequadamente à mudança de expectativas. E nesse sentido foi benéfico porque... Exatamente. Por causa das exportações. E que é uma prova de que isso foi absorvido pelo mercado, é que no pior momento da crise, desde que o PT chegou ao governo, o Brasil ganhou reservas. Por quê? Não há a percepção de risco de controle de capitais. Isto é, tem uma máxima no mercado financeiro e de câmbio que diz o seguinte: o dinheiro entra se ele perceber que pode sair, né? Então, essa é a percepção hoje. O Brasil não vai decretar uma moratória da dívida externa. É interessante isso, porque a própria Moody's, quando rebaixou o grau de investimento do Brasil na semana passada, 2 degraus, né? Então foi uma decisão forte, ela mencionou, uma das justificativas foi justamente isso, né? O crescimento explosivo da dívida pública, que segundo a agência poderia chegar a 80%, mais de 80% até 2018. O senhor vê isso acontecer? O senhor vê essa trajetória explosiva da dívida pública? Eu acho que sim. Você vai variar o número dependendo do PIB que se considera e da queda de receita do governo. Mas chegar a 75%, 80% em 2018 é muito provável. A pergunta seguinte é: isso gera uma insolvência? Eu diria que não necessariamente. Isso quer dizer que o governo não vai dar calote? Não vai dar calote. Não haverá moratória? Veja só, não haverá moratória da dívida interna. E é sempre bom lembrar, só houve moratória da dívida interna brasileira nos anos 30 com Getúlio Vargas. Tem gente que diz que o plano Collor foi uma moratória. Não foi. Foi um sequestro de ativos, de dívida e de confisco e tudo mais, né? Então, tem 2 coisas que me dizem que a insolvência clássica, como houve na Grécia, não vai acontecer. Primeiro, porque o Brasil tem um perfil de dívida razoavelmente satisfatório. A duration, como se diz, o tempo médio do prazo da dívida brasileira, dívida pública, está perto de 5 anos. Né? Segundo lugar, o governo tem sempre uma opção difícil do ponto de vista institucional, tem a ver com a Constituição, que é o que os economistas chamam de monetizar a dívida, em que ele vai pagando a dívida com emissão de moeda. Então ele opta, em vez do calote, inflação. Né? E aí você terá uma perda que equivale a um calote indireto, que é a perda das pessoas que acreditaram no governo e compraram papéis pré-fixados. Aí vai ter uma perda realmente. Mas o calote, a ideia de que o Brasil deixou de pagar a sua dívida, tem uma implicação muito grave para o futuro do país. Restaurar o crédito do governo e do Tesouro é muito difícil nessa circunstância. E para esse pequeno poupador, que conselho, que aviso o senhor daria para essas pessoas agora? Quem investe no Tesouro Direto, no CDI, há algum risco para essas pessoas? Não, eu acho que não. A não ser que ele esteja comprando papel
prefixado, tá certo? Mas não tem risco para o detentor do caderneta de poupança. A ideia de que vai ter um sequestro... E nem para quem tem tesouro direto, não, papel... Não. Amanda, a ideia que aqui e acolá circula de que nós vamos ter novamente um confisco da poupança, isso tem a menor chance de acontecer no Brasil. Isso aconteceu em circunstâncias que não se reproduzem. E nem de um calote do governo. O governo deixar de pagar esses títulos, deixar de pagar esses investidores. Ele vai produzir uma perda pela inflação, né? E pode até ser que nem isso aconteça. Por exemplo, suponha que ao se aproximar de 2018, se consolide a percepção de que o ciclo do PT no governo terminou. Número 1. 2, que há uma chance razoável de o Brasil renovar sua liderança política com alguém de peso, com capacidade de mobilizar o país em torno de reformas. Os mercados antecipam... Isso é um indutor de expectativas positivas. Pronto, né? Exatamente. Né? E eu acredito que isso é possível. Deixa eu te dar outro detonador, vamos chamar, acelerador de crise no passado, é a crise bancária. Isto é, uma quebra de bancos em cadeia, o crédito se contrai violentamente, a aversão ao risco dos bancos se amplifica, o capital de giro desaparece, empresas quebram em cadeia, né? Isso desorganiza também a economia. Claro, nós temos um risco de um aumento na inadimplência, mas eu sou daqueles que acreditam que o Brasil construiu, a duras penas, nos últimos 20, 25 anos, um sistema financeiro muito sólido, sofisticado, bem capitalizado, bem provisionado, com grande capacidade de gestão de risco. A distorção do sistema financeiro hoje no Brasil é de outra natureza, é a presença excessiva do Estado no sistema financeiro e uma crise fiscal que não favorece uma redução civilizada, para nível civilizado, da taxa de juros, né? Mas não o risco de um calote. Então, agora é o custo de desmontar essa intervenção, todo esse papel. Isso mesmo. E aí vai ser uma tarefa dos próximos governos. Dos próximos governos, que esse não vai conseguir. E eu diria que se formarão expectativas de uma reversão da recaída intervencionista que, infelizmente, o Brasil foi vítima nos governos do PT. É interessante. E aí isso nos ajuda a fazer essa travessia, nos ajuda a chegar melhor a 2018. Né? Então, e tem um ponto que eu acho que é importante assinalar, Amanda. Muita gente, vai ter uma convulsão social, vai ter o desemprego, vai aumentar o problema social do Brasil. Eu acho que isso é um exagero também. Tem um estudo do Raul Veloso, que é um dos grandes especialistas em finanças públicas no Brasil, que eu estou utilizando, e o Raul teve uma sacada. Ele pegou o orçamento e olhou para onde ia cada parcela do orçamento. E ele descobriu, ou constatou, que mais da metade do orçamento primário, da despesa primária do Brasil, vai para pessoas. Mais da metade dos brasileiros está na folha de pagamento do governo. Quem são essas pessoas? 13 milhões e meio de famílias do Bolsa Família, que representa 50 milhões de indivíduos, de pessoas, 32,5 milhões de beneficiários da Previdência Social, entre aposentados e pensionistas, que geram um universo de 60 a 70 milhões de pessoas. Eu calculo pelo menos 10 milhões de pessoas que são funcionários públicos, aposentados da ativa, das empresas estatais, dos estados, dos municípios, da União. Não, só aí a gente tem quase metade dos brasileiros de alguma forma então, atendida. Veja, isso significa o seguinte, se você imaginar que convulsão social na história esteve muito associada à expectativa de fome, isso não vai acontecer no Brasil. Você pode discutir para o futuro a sustentabilidade dessa rede do ponto de vista fiscal, né? Mas no Brasil de hoje, a rede de proteção social, que é a maior do mercado emergente, nessa rede de proteção social, a comida só some do prato do povo na propaganda do João Santana. Né? É interessante, porque ela vai funcionar agora como lembra antídoto de uma propaganda da Dilma crise. Que se a Marina fosse eleita, ia assumindo a comida? Não, isso não acontece. Portanto, o Brasil tem defesas institucionais e sociais que previnem, não vou dizer que não evitam, mas previnem, tornam baixa a probabilidade de um colapso econômico ou de uma convulsão social. Ministro, eu fiquei com duas perguntas aqui na minha cabeça no intervalo.
sobre o que conversamos no finalzinho do último bloco é o seguinte: o senhor falou que não haverá colapso econômico nem convulsão social, mas certamente haverá um retrocesso social importante. As pessoas que conquistaram tanto em termos de renda, emprego, nos anos do PT, vão perder tudo? Qual será o grau desse retrocesso social? A que nível elas voltarão? Olha, eu acho que a renda per capita vai retroceder pelo menos 10 anos. Portanto, nós vamos voltar à renda per capita de 2007 e 2008. A ascensão da classe C vai ser desfeita em grande parte, o que é lamentável. Porque né? É um legado que vai ser desfeito, Exatamente. vai ser então, destruído. A Tendência fez um estudo muito interessante mostrando que 3,5 milhões de famílias vão descer da classe C para a classe D e E. Isso compreende 10 milhões de indivíduos. E pode ser mais do que isso. Né? Essas pessoas vão se frustrar. A família que comprou um carro, que viajava de avião, né? Alguns foram até o exterior, né? Foram conhecer outros países, compraram no mínimo uma moto e não consegue pagar, vai devolver. A sensação de frustração será terrível. Né? E essa geração vai pagar este preço. Agora, isso não quer dizer que a gente não possa recuperar. Eu acho que vai sim recuperar, porque nós estamos no limiar, na minha avaliação, de uma virada. Posso estar enganado. Né? Virada em que sentido? Que sentido? Eu tenho me dedicado a examinar desde dois momentos da vida brasileira dos últimos 60 anos. O primeiro é o do regime militar. No primeiro governo militar, o Brasil fez o maior conjunto de reformas institucionais da sua história até então e até hoje. Em 3 anos, criamos o Banco Central, o sistema tributário, o Estatuto da Terra, as regras de comércio exterior, de mercado de capitais, o sistema financeiro da habitação, uma reforma administrativa e por aí afora. E essas reformas geraram ganhos de produtividade tão gigantescas que nos anos seguintes o Brasil viveu o maior período de prosperidade da sua história, em que de 68 a 73, quando foi interrompido pela crise do petróleo, a primeira, o Brasil cresceu 11,1% ao ano. Em 73, ninguém está se lembrando disso, o Brasil cresceu 14%. Né? Por que isso aconteceu? Na minha avaliação, porque 3 coisas estavam presentes. Primeiro, ideias do que fazer de reformas estruturais. Segundo, apoio crescente da opinião pública. E terceiro, liderança, que no caso foi uma liderança autoritária do presidente Castelo Branco. O segundo momento é do Fernando Henrique Cardoso. Começa com o Plano Real e prossegue com privatização, abertura da economia, a abertura dos monopólios estatais de energia, telecomunicações, resseguro para a iniciativa privada. Novamente, são 3 coisas que estavam presentes e produziram frutos. O Lula colheu grande parte desse processo. Né? A colheita do Lula foi de plantas que tinham sido lançadas no solo pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Novamente, foram ideias que já circulavam, apoio da opinião pública, a privatização, por exemplo, e a liderança do Fernando Henrique. E o senhor vê uma nova maré como essa vindo? Porque a gente está num momento de desencantamento tão grande com a política e de ausência de saídas, de alternativas. Nós estamos tão desesperados, achando que a sociedade... Um dia eu vi um ex-diretor do Banco Central dizendo que a sociedade não aguenta um ano. Eu me perguntei, será que vai acabar? A sociedade não vai, não é? Então, Amanda, se você pensar 10 minutos hoje, olha a quantidade de ideias que estão circulando sobre reforma da Previdência, como é a transição, reforma tributária, qual é o melhor modelo, como fazer melhorar a infraestrutura, a legislação trabalhista e assim por diante. Mas é possível fazer isso sem uma reforma séria do sistema político antes? Isso é um erro, na minha avaliação. Achar que essa ideia de que a reforma política é a mãe de todas as reformas parte de um pressuposto equivocado de que feita a reforma política está tudo resolvido. Não. O período de Fernando Henrique foi um período de democracia, sem reforma política, e foi muito profícuo em reformas. O que foi importante? A liderança do presidente, a sua capacidade de transmitir mensagens, de mobilizar, de convencer, de conquistar e assim por diante. Né? Mas os 2 ingredientes básicos também já estão aqui. Ideias e apoio. Até o PT, no governo, está querendo uma reforma da Previdência, que era uma espécie de anátema. Não é o governo que está querendo, a presidente Dilma. O PT não quer. Ela vai ter que brigar, aliás, já está brigando com o partido dela. Veja, eu acho que o apoio é crescente.
Né? Eu estou defendendo no artigo, proximamente, a privatização da Petrobras. Eu acho que tem que começar a discutir isso. Mas isso é vamos dizer, a Petrobras é uma vaca sagrada, né? Ninguém quer privatizar a Petrobras. Né? Eu tenho feito uma enquete particular. É quase um xingamento isso. É quase um xingamento para isso. Né? Veja só. E aí, o que está faltando? Está faltando o líder. E esse líder pode surgir das urnas de 2018. O senhor vê alguém em condições de assumir esse papel de liderança? Eu diria que entre hoje, os nossos políticos hoje? Eu diria que hoje, os candidatos relevantes que vão participar de 2018, hoje, pode mudar daqui a 2 anos, são 4 ou 5 só. Serão Aécio, Alckmin, que pode ser um candidato pelo PSB, o Serra, a dúvida se ele fica ou não no PSDB ou se ele vai ouvir o canto da sereia do PMDB e ir para o PMDB, né? A Marina e provavelmente o Ciro. Desses 5, o único que realmente é um risco para o país seria o Ciro Gomes. Né? O senhor mencionou aí 3 candidatos mais do establishment, digamos assim, 3 tucanos e 2 que representariam talvez uma terceira via, né? Uma via alternativa. Porque não tem espaço para outsider no Brasil hoje. O senhor acha que não tem espaço para uma terceira via? Não tem espaço, por exemplo, vamos pensar no nome, Joaquim Barbosa. O senhor acha que não? Não, porque existem restrições do sistema. Por exemplo, ele precisa estar afiliado a um partido político. Ele pode, qualquer partido político adoraria ter o Joaquim Barbosa. Não necessariamente, ele tem que vencer as resistências internas, tem que ter o apoio interno, ele vai ter que ter tempo de TV, vai ter que ter um recall, ele vai ter que ser conhecido nacionalmente, porque o Joaquim Barbosa, ele é conhecido da elite, né? Ele não tem penetração na massa. Agora, ministro, voltando à história da economia, a gente falou um pouquinho... Só para concluir, eu acho que dentre esses, considerando que o PT está fora do jogo, se eu estiver correto, você tem pelo menos 3 nomes, né, que podem ser o nome que vai liderar... A nova liderança. O Lula está fora, então, a seu ver. É isso que o senhor está falando. Acho que o Lula está fora. Agora, falando um pouquinho sobre economia, o senhor falou de reformas, qual vai ser a principal função do próximo presidente? É desmontar esse Estado que cresceu muito, que se agigantou muito durante os anos do PT? O senhor, por exemplo, o senhor tocou num outro ponto interessante da proteção social. O senhor falou que mais ou menos de 80 a 100 milhões de pessoas, de alguma forma, estão protegidas por essa rede criada pelo Estado. Isso... Mais de 100 milhões. Mais de 100 milhões. Isso tem que ser desmontado? Existe espaço? Isso é sustentável? Sustentável a longo prazo não é. Os programas sociais, os programas de transferência de renda... Mas os programas mais relevantes são o Bolsa Família e a Previdência Social. Sim, são os dois. O Bolsa Família é o programa mais bem sucedido do Brasil e do menor custo. Custa 0,5% do PIB. O Bolsa funciona? E funciona. Ele tem problemas de execução porque ele não está produzindo o seu requerimento mais essencial, que é a educação de qualidade. Porque o Bolsa Família é uma aposta que a segunda geração de uma família pobre não será pobre. Se não tiver educação de qualidade, vai reproduzir-se a pobreza no âmbito da segunda geração. Né? E o Bolsa Família custa menos do que o subsídio do BNDES. Né? 0,5% do PIB, 0,5% do orçamento do PIB. No caso da Previdência Social, eu acho que ela é inviável como está, mas você pode esperar ainda um período de governo. Né? Então, eu não vejo nenhum justificativo para desmontar o programa social. Esse vai ser o discurso do PT. Se você eleger alguém fora do PT, ele vai desmontar as conquistas do Brasil. Eu acho que isso é uma mistificação. Nenhum governo fará isso. Né? Até porque isso é uma tendência mundial. Né? Até o século XIX, Amanda, quem se preocupava com os pobres eram as organizações religiosas e as instituições de caridade. A partir do século XX, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, isso virou tarefa do Estado em qualquer país, né? Sobretudo aqueles que conseguiram aumentar a sua arrecadação. Eu acho que a grande tarefa do próximo governo vai ser inspirar confiança, né? Você ter uma direção, ter saídas, né? Atrair talentos para o governo. E eu acho que o próximo governo vai ter 3 vantagens adicionais à mudança de liderança e da mudança de expectativa que isso provoca. A primeira é que a qualidade do governo vai melhorar gigantescamente. Né? A professora... E das expectativas também. Exatamente. Né? Tem uma professora da PUC,
Celina Araújo, ela tem um estudo mostrando que 45% dos principais postos do governo federal na era petista foram entregues a líderes sindicais e pessoas egressas dos movimentos sociais. Nada contra essas pessoas. Então, você precisaria profissionalizar isso, ou entregar pessoas... Ele vai ser muito mais profissionalizado. O ambiente para a redução dramática ou drástica desses postos de indicação política vai estar presente. A indústria vai chegar com a língua de fora em 2018 com 30% de capacidade ociosa, que você pode utilizar rapidamente se as expectativas mudam. E a minha experiência mostra, nos vários anos que vivi no governo, acompanhei de perto o governo, é de que a mudança do clima de expectativas aumenta a capacidade do governo de atrair talentos. O presidente da República ligar para um grande empresário, eu preciso que você venha contribuir para essa grande tarefa. Claro. Hoje, se a presidente disser assim, eu quero um novo ministro está fazendo, vai ter 100 candidatos, né? Mas nenhum que tenha as qualificações adequadas para esse Agora, campo. ministro, uma última pergunta antes da gente fazer o nosso tradicional pinga-fogo para encerrar a entrevista, já estou até estourando um pouquinho o tempo. Será uma década perdida? E quais as semelhanças e as diferenças desse período que vivemos hoje com a de 1980, quando o senhor foi ministro da Fazenda? Olha, infelizmente eu acho que vai ser perto de uma década perdida. Só nestes 2 últimos anos, agora, o ano passado e este, o Brasil vai cair 8%, né? E a renda per capita vai cair perto de 10% em 2 anos. Então, o Brasil só voltará a crescer para valer lá por volta de 2019 e 2020, né? E, portanto, nós estamos regredindo desde 2011. É uma década perdida. Quais semelhanças? Eu acho que tem semelhanças muito grandes entre hoje e a época que eu vivi no governo. As semelhanças são, sobretudo, no campo político. Né? A presidente, o Sarney era o caso, Dilma também, sem força política, sem o apoio, né, para mobilizar a sociedade, o sistema político em torno de reformas. Agora, eu não tenho dúvida em afirmar que hoje nós estamos gigantescamente melhores do que lá, certo? Primeiro, o Brasil não tem mais hiperinflação. Segundo, o Brasil já passou por um processo intenso de reformas no período do Fernando Henrique. O Brasil virou uma sociedade de classe média, é um conceito discutível, se é renda, se é outra coisa, mas, ou seja, o Brasil é mais urbanizado, o Brasil é mais aberto aos fluxos mundiais de comércio e finanças. O Brasil consolidou algumas conquistas, como a do agronegócio, a Embraer, né? Alguns campeões na indústria, o sistema financeiro, entendeu? Então, o Brasil tem defesas que a gente comentou aqui no campo cambial, no campo bancário, né? As instituições estão mais sólidas. O Brasil tem hoje uma democracia consolidada. Então a gente tem o que comemorar, né? Tem o que comemorar. Se você imagina que naquela época a gente estava começando a construir a nova democracia brasileira. Eu costumo mencionar que por testes internacionais a democracia brasileira passa em 2 deles e passa bem. Quais? Um teste uma democracia está consolidada, dizia o professor Samuel Huntington da Universidade de Harvard, quando ela é capaz de realizar 2 eleições gerais consecutivas sem contestação de seus resultados. Nós já realizamos 7. Segundo, uma democracia está consolidada quando os seus resultados são imprevisíveis. Ninguém pode dizer quem vai ganhar a eleição. É o caso brasileiro, diferentemente da Rússia. Se o Putin se candidatar... A gente sabe que ele vai ganhar, favas contadas. Não é? Então, ou seja, o sistema político brasileiro se tornou caracterizado por grande concorrência. Você tem defeitos enormes, a fragmentação partidária, 28 partidos, baixa capacidade... Mais de 30. Agora, mas no que é básico, não é? E você não vê nenhuma contestação desse sistema. E o Fernando Henrique tem uma frase muito bacana para isso. No passado, numa crise como essa, nós estaríamos procurando, as leis estariam procurando os generais. Agora nós estamos procurando os juízes. Né? É muito melhor, estou convencida. A gente né? avançou. Ministro, eu estou aliviada, porque eu acho que nós vamos sobreviver a essa crise. Foi muito bom conversar com o senhor. Saiu mais animada, mais otimista. Bom. Vamos para o nosso pinga-fogo? Eu falo uma palavrinha, o nome de alguém, o senhor responde com uma palavra, uma frase curta. Lava Jato. Eu acho que é um grande avanço institucional do Brasil. Sérgio Moro. Sérgio Moro é o meu herói hoje, um dos meus heróis. Nelson Barbosa. Nelson Barbosa é um economista bem formado, ele quer fazer
o melhor, mas ele é prisioneiro do passado. Alexandre Tombini. Alexandre Tombini decepcionou. Ele é um técnico de alta qualidade, ele tem negado isso, mas as evidências são de que ele se curvou às pressões políticas para alterar a taxa de juros no momento em que ela não se justificava, ou para não elevá-las quando ele tinha convencido os mercados de que iria aumentar a taxa de juros. Cardoso. Eu acho que é um ponto fora da curva, sabe? Eu acabo de ler o primeiro livro da série, O Diário da Presidência. O Diário da Presidência, e eu aumentou minha admiração pelo Fernando Henrique Cardoso. Ele transformou o diário num amplo processo de reflexão, de lições para o futuro. Agora, rapidamente, ministro, Lula. Lula é o maior líder político brasileiro. Eu acho que ele poderia ter tido uma trajetória muito maior do que a que ele teve, mas o presidente Lula, ele não foi capaz de construir no seu padrão mental princípios e valores que são essenciais para um líder político. Então, eu acho que o presidente Lula, ele tem uma parte considerável de culpa pelo que está acontecendo no Brasil de hoje, né? E Dilma? A presidente Dilma é uma pessoa honesta, ela quer fazer o melhor, mas, a meu ver, ela não reúne as qualidades de um líder político para o momento que o Brasil vive. Ela é teimosa, centralizadora e, como a gente falou aqui em algum momento, ela tem uma deficiência insanável, deixa-me repetir essa palavra, que é a sua dificuldade de transmitir mensagens. Ministro, foi um prazer tê-lo aqui conosco durante essa quase uma hora de programa, muito bom, e o senhor está convidado para voltar sempre. Muito obrigado. Foi um prazer, mano, estar aqui com você. Muito obrigada, obrigada a você também que nos acompanhou até essa hora. O A Notícia volta na semana que vem. Tenha uma excelente semana, uma boa noite e acompanhe as nossas entrevistas pelo nosso portal e nos acompanhe também pelos endereços aí no Twitter, nas redes sociais que aparecem aí embaixo no seu vídeo. Uma ótima noite e até a próxima segunda.